O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos, aqui na Igreja Perpétuo Socorro, vocês que nos acompanham pela internet, no dia 29 de junho, última sexta-feira, celebramos o dia de São Pedro e São Paulo. No Brasil, a igreja no Brasil pede que essa liturgia venha para o domingo. Por isso, ao contrário de várias partes do mundo, hoje no Brasil celebramos Pedro e Paulo, para dar destaque, para que nós possamos, já que viemos muitas vezes ao domingo, possamos reverenciar, rezar a partir destes dois grandes homens. A história do nosso fundador, Jesus Cristo, nós já conhecemos. Conhecemos, procuramos entender, meditar liturgicamente todos os dias e todos os anos. Mas depois dele, quando ele vai e envia o Espírito, como foi a igreja primitiva? Como os discípulos primitivos primeiros reagiram quando se viram sós diante da dificuldade da evangelização, do judaísmo, do Império Romano, os pagãos? Quais foram as dificuldades, conquistas e que podemos também nós hoje aprendermos? Temos que olhar para trás, para eles, porque senão podemos perder a nossa identidade. Sim, estamos 2000 anos se passaram, muita coisa mudou, quantas conquistas, entretanto não podemos perder as nossas raízes. Seremos melhores, mas nunca diferente daquele tempo que realmente eles viveram. Por isso a igreja traz à tona sempre esses homens para meditar e ajudar a nós a perceber: será que estamos sendo cristãos de fato? Ou estamos criando outras frentes, outras igrejas? Amados irmãos, falar de Pedro e Paulo realmente é pegar os Atos dos Apóstolos, é um livro depois dos Evangelhos, é que fala um pouco do surgimento, do pós-Cristo na terra, de como aconteceu. Tudo passa por esse Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, que também já é conhecido por todos nós, é uma pergunta crucial. Jesus faz um balanço, pergunta às pessoas: o que dizem? Quem dizem ser o Filho do Homem? Na verdade, Jesus não estava querendo receber confete para si mesmo, mas querendo saber se realmente as pessoas estavam entendendo o seu papel, a sua missão. E, frustradamente, Jesus percebe que quase ninguém conseguiu perceber quem ele era. O que dizem sobre o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, ou seja, ninguém fala que é Jesus de Nazaré. É frustrante você pregar, anunciar, fazer milagres, sinais, portentos e tudo mais, e não ser reconhecido.
talvez neste momento de angústia de Jesus, ele então se volta para os apóstolos e pergunta: tá bom, hein, mas vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? Fico imaginando um olhando para o outro, olhando, perguntando, e aí de repente surge uma inspiração vindo do alto. Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé de Pedro, a primeira, a mais bela, não foi muita consciência. Pedro não tinha muita consciência ainda, mas foi inspirado pelo próprio Pai, como diz Jesus Cristo. Dizer que Jesus era o Messias era uma certeza que realmente ele era o homem, aquele esperado e também divino. Mas Pedro, mesmo tendo essa profissão de fé, falhou muito. Sabemos muito bem que no principal momento da vida de Cristo, Pedro traiu Jesus Cristo. E depois teve a sua conversão, arrependendo-se amargamente. Mas é interessante que mesmo sabendo que Pedro iria falhar, ia trair, Jesus dá a Pedro algo extraordinário. Pedro, tu és pedra, sobre você, Pedro, homem falho, pescador, humilde, sobre você eu vou edificar a minha igreja, Pedro. E digo mais, Pedro, o que você disser aqui na terra, eu vou assinar embaixo. Se você negar, eu vou negar lá em cima. Isso é uma loucura divina. Jesus dá um cheque, será que em cheque ninguém usa mais, né? Dá uma carta em branco, dá um cartão de crédito, dá tudo livre, passo livre. Pedro, o que você fizer, eu vou reconhecer lá em cima. Deus, em Cristo, dá autoridade magna àquele homem. E não somente a ele, estende, lógico, aos apóstolos e à igreja. E isso para nós, igreja católica cristã, isso é muito caro. O que nós fazemos desde então é perpetuar este grande legado que diz São Paulo: Deus nos revestiu um grande tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, quebramos muito fácil, mas Deus revestiu-nos de tamanha autoridade, nos deu tamanha graça de recebermos o Espírito Santo, ter tempo de Deus e também poder ligar e desligar. Pedro, a figura de Pedro continua na figura do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. E os apóstolos são representados pelos bispos, espalhados pelo mundo afora. A igreja foi crescendo, não ficamos somente nos 12, foi aumentando. Agora, apóstolo, só houve 14. Só houve 14 apóstolos e não mais. Os 12 que Jesus instituiu, Judas se enforcou, elegeram Matias, 13. E depois Paulo se coloca como um abortivo. Somente 14. A igreja, desde os primórdios, nunca alguém teve coragem de se outorgar apóstolo. E aquele que o faz, não faz conforme a unidade e a tradição de nossa igreja. Não podemos reconhecer. Apóstolo é uma primazia, algo instituído pelo próprio Cristo. Nós temos representantes, mas não o mesmo. Representar alguém não é ser aquela pessoa. Temos representantes, sucessores de Pedro, sucessores dos apóstolos, mas que não são eles, representam. E esta igreja, meus irmãos, através de Pedro e Paulo. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele é um homem que, da sua humildade, começa as suas pregações. Um homem que quase só nada falava, só pescava, de repente, a sua palavra começa a converter milhares de pessoas. As pessoas iam para poder ouvir Pedro. E a sombra de Pedro, por onde ele passava, curava. Ele estava tão envolto do Espírito da graça divina, que realmente era o próprio Cristo na sua pessoa.
Por outro lado, nós temos a figura de Paulo. Um homem, Saulo, sabemos muito bem da sua história, todo ano a gente conta. Era um homem muito inteligente. Ele foi criado na Praia da Costa, em Vila Velha, muito inteligente. Estudou nas principais escolas, faculdade particular. Pagou-se caro, 4, 5 mil reais para mensalidade para Paulo estudar. Os professores de Paulo eram os melhores, discípulos de Gamaliel, um homem muito inteligente na religião judaica. Tinha uma sucessão enorme, grande naquela religião. E sabemos muito bem que ele, pelo zelo das coisas de Deus, ele então começa a perseguir os cristãos. Porque segundo os judeus, os cristãos estavam acabando com a fé judaica. Até que um dia, este homem, a caminho de Damasco, se converte. Uma coisa sempre boa e interessante refletir. Saulo, nunca viu Jesus Cristo. O que ele sabe de Jesus Cristo foi pelos apóstolos. Que depois de sua conversão, ele fica junto aos apóstolos, tentando buscar, querendo conhecer avidamente quem era aquele homem. E Saulo se torna um grande evangelizador. É verdade que o momento da sua conversão foi muito difícil. Ele, como tinha cartas brancas no judaísmo, de repente todas as portas se fecham. Os cristãos não acreditam na sua conversão, acham que ele está sendo infiltrado, está infiltrando na comunidade cristã para poder matar mais gente. Paulo se vê num momento isolado, não é mais judeu, não consegue ser cristão e tem que viver a sua fé ali e demonstrar para si e para todos que havia convertido. Algo muito difícil, doloroso. E o que nós podemos começar a aprender com esses homens? Eu quero falar para dois tipos de pessoas. Primeiro, para os pregadores. Aos pregadores. Aqueles que pregam em nome de Jesus Cristo. Como eu faço, como outros tantos por aí, como você pode fazer na sua vida. Aprendemos com Pedro e Paulo profunda humildade. Pedro e Paulo não extorquiam ninguém. As curas e graças que aconteciam através deles eram méritos divinos. Uma vez quiseram enaltecer Paulo pelos sinais que ele fazia, ele se rasgou as vestes. Não, eu não sou Deus. Não quero, não venham até mim. Não fui eu quem fiz. Ele rasga as vestes para poder mostrar que a força vinha de Deus. Paulo sabia que todo pregador do Evangelho tinha o direito de viver às custas do Evangelho. Mas ele abria mão de tudo. Ele não pregava para poder ganhar dinheiro. Pelo contrário, ele tinha a sua profissão. A sua profissão para poder então realmente ali não ser pesado para ninguém. Paulo chegava numa cidade, ele primeiro entrava, via como é que era a lei do mercado, a cidade, começava a se jantar próximo do mercado dos feirantes, ele fabricava tendas, ele então ficava fabricando as suas tendas e vendia. E durante a noite, os tempos livres que ele tinha, já na tenda, na feira, ele já falava de Jesus Cristo. E nas noites livres, ele começava então a ir nas casas das pessoas. Aos sábados, como todo judeu, ia para a sinagoga. E lá, quando tinha oportunidade, falava sobre Jesus Cristo. Paulo chegou a vez ficar 2 anos, 3 anos numa mesma comunidade, confirmando até que começa as suas missões. Ele é impelido pelo Espírito para ir de cidade em cidade. E por onde Paulo passava, ele fundava a comunidade, sem cobrar nada. Pregadores, saibamos a responsabilidade. Embora tenhamos o direito de receber pela nossa missão, às vezes é melhor abrir mão. E fazemos por graça, porque Deus nos concedeu. É uma vergonha o que se vê hoje em nível de Brasil e mundo, os anunciadores do Evangelho. É uma vergonha as pessoas cobrarem pedágios praticamente para receber as graças divinas. É uma vergonha cobrar pelas graças, pelos milagres do Senhor. É uma vergonha pessoas, pregadores, anunciarem milagres em dias e horas marcados. Vem aqui, toda terça-feira tem milagre. Por acaso quem é Deus? Somos nós ou é Ele? Quem faz?
Infelizmente, estamos vivendo uma mediocridade da pregação. Os pregadores estão se tornando cada vez mais si mesmos, egos cada vez maiores, que devem se receber seus salários, suas congras, que seja, nada contra, mas não podemos colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser sempre o anúncio. Em segundo lugar, eu quero falar para nós, que somos aqueles ouvintes da palavra do Senhor. Como está o cristianismo hoje e como era o cristianismo antes, à luz de Pedro e Paulo? Será que eu sou cristão? Será que você é cristã? O que nos faz ser cristãos? O batismo? Sim. Pelo batismo somos batizados e entramos na comunidade cristã. Mas nem quer dizer que eu seja e pratique este cristianismo. Olhando os apóstolos, Pedro e Paulo e outros tantos, e a nosso tempo de hoje, nós chegamos a uma conclusão. Estamos num tempo dos mimimis. Mimimi é a palavra da ordem. É uma mimimizada sem fim. Pessoas frágeis, fracas. Um cristianismo que está sendo anunciado. Eu não sei se o problema está em nós que anunciamos ou naqueles que estão recebendo. Eu lembro quando fazia filosofia, tinha uma frase que nós meditávamos, não lembro qual filósofo, que dizia: o que eu falo é o que você escuta? Será que aquilo que eu falo é o que você escuta? Porque uma distância muito grande da minha fala do seu entendimento. O nível de cristianismo hoje, em nossa sociedade, em nossas comunidades cristãs, é miserável em relação a esses homens que nos precederam. Tanto é que estamos de vermelho porque verteram sangue, morreram por uma causa, fizeram uma experiência e nada os afastou disso. Eles tinham tamanha convicção naquilo que acreditavam que dava a sua vida. Ah, mas Pedro conviveu com Jesus Cristo. Mas mesmo assim, convivendo, ele traiu. Conviveu 3 anos e traiu, mas foi necessário fazer uma experiência profunda para ele ter certeza. Assim também Paulo, que nunca conviveu com Jesus Cristo, mas ele fez uma experiência profunda, que olha gente, foi tão profundo, que nada tirou esses homens do caminho. Diz o próprio Paulo, Paulo foi, nas suas viagens, naufragou, foi assaltado, roubaram, deixaram como nu, apedrejaram. Todo ano eu falo sobre isso com vocês. Paulo chegou a uma cidade uma vez, falando sobre Jesus Cristo, a comunidade judaica se fechou e começaram a apedrejar aquele homem. Jogaram tanta pedra em Paulo, tanta. Sabe o que é jogar pedra, gente? Jogar pedra na cabeça. Só pararam de jogar pedra quando eles acharam que ele estava morto. Paulo caído no chão, todo ensanguentado, pedra em cima de pedra, acharam que não respiravam mais, foram embora. Fico imaginando a cena, quanto tempo depois, não sabemos quanto, ele consegue abrir os seus olhos, vê-se sozinho, sede, fome, levanta com dificuldade e procura a primeira cidade para poder tentar se recompor e ali fazer o quê? Voltar a pregar. Hoje, o padre não olhou para mim. O padre não deu bom dia para mim. Eu fui para a igreja, não me acolheram. Eu estou tão destruída. Eu faço a minha oração e ninguém me acolhe, ninguém faz isso comigo, me olha com desdém. Eu não vou naquela comunidade. Deixei de ir Belém, nunca mais ficar de bem. O padre parece que no altar ele é um, depois ele é outro. O padre tem os privilégios, os privilegiados dele, não me trata. Você está seguindo quem, filho? Se for a mim, esquece. Se a sua fé está baseada na minha relação com você, some da igreja. Se estiver me seguindo, desapareça, porque você vai se decepcionar amargamente. Se a sua fé está baseada na relação das pessoas que te acolhem ou não, ou se a sua fé está baseada em ser servido, vai embora, filho, vai embora. Nós não queremos aqui clientes. Eu não quero cliente, eu não quero dizimista,
Eu quero cristãos que pegam o boi pelo chifre, que passarão por dificuldades e sofrerão. Eu não sei de onde está tirando essa ideia, se vendendo cada vez mais pelas televisões, pelas mídias sociais, os pregadores, vendendo um cristianismo light, um cristianismo que resolve todos os seus problemas. Eu não conheço esse tipo de religião. Eu não conheço esse cristianismo que me cura de toda enfermidade a todo momento. Se as nossas doenças somos nós mesmos que cometemos, que arranjamos. Eu não conheço esse tipo de cristianismo piegas, esse cristianismo estereótipo, preocupado com os exteriores, com o tradicional, se levanta, se senta, se faz isso, faz aquilo, que não sei o quê, ou se tem que preocupar com a cura de A e B, fazendo das igrejas mais um hospital. Se realmente fossem tão poderosos, por que não vão para os hospitais e curam todos que estão lá? Eu não entendo esse cristianismo podre, que sendo colocado pelo mundo afora. E o pior de tudo são os cristãos dizendo, é o mesmo Deus, cultuam o mesmo Deus, tudo é igual. Como é igual? Eu não conheço esse cristianismo. Olhando Pedro e Paulo e outros tantos, sofreram, foram presos, amargurados, muitos martirizados. Lembra lá dos coliseus da vida, das arenas? Todos tinham fé, os cristãos eram jogados naquelas arenas, colocavam os leões trancados sem comer 3, 4 dias, e colocavam os cristãos lá simplesmente por serem cristãos. Criança, bebê, casal, estavam nas arenas, soltavam os leões e vinham abocanhando qualquer parte do corpo, e eles desesperados. E detalhe, eles mantinham a fé, e morriam por causa disso. Hoje se abre a fé por muito pouco, se deixa de cultuar a Deus, de vir à igreja por muito pouco nós envergonhamos o nosso credo, porque se não for para me servir, se eu venho para a igreja e não der um trimelique, quase uma roxa, se não tem um trimelique, se não treme o coração, se não verte uma lágrima, se não emocionar, não valeu. O que é isso? Supermercado? Você está querendo o quê? Deus não é assim não, gente. Muitas vezes Deus silencia, tá? Muitas vezes você vai estar preso, abandonado, sozinho, você vai estar lá. Muitas vezes é isso. Se é cristão, o próprio Cristo diz, esforçai-vos pela porta estreita. Essa porta aqui é larga, tudo que está perdido, ó. Esse povo tudo é perdido. Agora aquela porta estreita ali, ó, pequena, é isso que nos salva. Mas se vendem hoje uma fé que eu não sei de onde tira. E o pior de tudo, que eu vejo que estão alienando as pessoas, muitos caindo em engodos, e o pior de tudo, se tornando cada vez mais afastando da fé. Uma pessoa que era católica, ou era de outra igreja, que seja, ela muda, porque encontrou alguma coisa na outra. Daqui a pouco ela percebe que a outra não deu tudo que ela imaginava, se decepciona, se afasta. E ela tem vergonha de ir para a católica, ir para lugar, e acaba acontecendo o quê? Ela fica sozinha, sem lugar nenhum. É o que mais tem acontecido hoje. Pessoas que colocaram fé nas estruturas e nas pessoas e se decepcionaram. Maldito o homem que confia no próprio homem. Se nós não fizermos uma experiência verdadeira com o Senhor, qualquer coisa há de nos tirar. Quem é Jesus para você, meu filho? É uma ideia? Ele é um profeta? É um iluminado? O que te ensinaram nas faculdades? É interessante que quando eu preciso de algum detalhe de engenharia, eu chamo um engenheiro, ele conhece mais do que eu. Se eu preciso de alguém na área médica, eu procuro um médico. Mas quando se trata de religião, cada um sabe, né? Cada um sabe. E vamos aprendendo a conhecer Jesus Cristo pelos professores de histórias nas universidades. E desculpa, professores de história, vocês podem saber racionalmente de um lado da versão. E mesmo que você não creia da forma, aprenda a transmitir de forma plural. Não coloque a sua verdade como uma verdade plena. Muitos nas faculdades perdem a fé.
Porque através da razão, do iluminismo, vai se libertando das sombras do cristianismo, como se o cristianismo fosse realmente uma presa. Meus irmãos, nós cremos neste homem que é verdadeiramente Deus. Creio que Jesus Cristo é, sim, não um homem qualquer. Eu não comparo ele com Maomé, com todo respeito aos muçulmanos. Mas para mim Jesus Cristo é superior, Jesus Cristo é Filho de Deus. Que a filosofia budista tem as suas graças, que tenha, que antes de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é muito mais do que Buda. Que Allan Kardec foi um homem espirituoso, que interpretou muitas coisas, mas não se compara sequer com Jesus Cristo. Para mim, Jesus Cristo não é uma ideia, uma filosofia, é Deus encarnado que transforma a vida das pessoas. Não resolve os meus problemas, não cura às vezes as minhas doenças, mas me dá muito mais do que eu ouso acreditar e pedir. Quem Ele é para você? Isso é muito importante. Que a partir de hoje você possa refletir cada dia mais na sua vida e professar a sua fé. Que quando você encontrar com esse homem, você não vai largar não. Ah, mas não vai. E você vai querer estar com ele o tempo todo. Tira da sua cabeça que você vem aqui para te satisfazer. Enquanto você vier aqui para satisfazer as suas necessidades, você irá vir somente quando precisar. Quando você entender que você vem aqui para cultuar esse homem Deus e reconhece que Ele é o Todo-Poderoso, você vai querer estar aqui sempre, o máximo de vezes possível. Mas enquanto isso, você vem pouquinho a pouquinho. Só sinto pena de você. Quem sabe um dia você descubra quem Ele é. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.